A vida só tem sentido se ela for compartilhada com outros. Aleluia. E o chamamento da fé nos leva a ter a responsabilidade de que outras pessoas também conheçam o mesmo Cristo que eu e você conhecemos. Amém? Então vamos lá, Romanos capítulo 1, verso 8 em diante. 18. Perdão, do versículo 18. Romanos capítulo 1, do verso 18 em diante. A ira de Deus. Diz assim o texto da palavra de Deus. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela justiça. O quanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pelos atributos invisíveis de Deus, assim como o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graça, antes se tornaram nulos, obscurecendo-se de um coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptíveis, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou a tais homens a imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outros, contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o contato natural de mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpezas, homens com homens, e recebendo em si a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídios, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sua sentença de Deus, de que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as mas também assim. Esse é a nossa terceira aula nesse novo domingo aí para vocês, tá bom? O Timothy Keller, ele dá como título a essa lição o seguinte título: os pagãos necessitam do Evangelho. E eu gosto de pensar, queridos, que na leitura que nós fizemos, esse texto ele tem muito a ver com essa questão de declarar que o Evangelho também ele é oportuno para os pagãos. Porém, esse texto ele tem uma função bem clara, no sentido de trazer para nós a situação da natureza humana como um todo. Quero dizer, na época em que Paulo está
escrevendo. Ele vai começar a trabalhar a carta de Romanos dizendo que ele crê em Deus, que ele é chamado por Deus para ser santo, que ele tem uma função como apóstolo para pregar o Evangelho. De uma forma particular, em Roma, onde ele entende que ele tem um propósito, primeiro, que era compartilhar com o pessoal de Roma um dom espiritual, ou dons espirituais, o qual Deus o capacitaram. E ele diz a esse povo de Roma que ele se sente em dívida com esse povo, no sentido de que Deus deu o Evangelho a ele, esse Evangelho que é a boa notícia. E boa notícia em que sentido? De que para o perdido e não encontra o texto de a resposta para a sua vida pós-morte. Paulo está dizendo assim, olha, para vocês que não conseguem encontrar perdão, que não conseguem encontrar a possibilidade de uma adoração verdadeira, um Deus verdadeiro, para vocês que se sentem condenados, há uma boa notícia, que Jesus, ele se encarnou, Deus, na pessoa de Jesus, se encarnou sobre a natureza humana, viveu, morreu, na sua morte paga os nossos pecados, ele ressuscita no terceiro dia, e ele dá a nós a esperança de uma vida eterna. E todos aqueles que são encontrados em Cristo Jesus, eles têm a sua vida garantida eternamente, ou seja, a sua salvação. Então o que ele está dizendo? Olha, para vocês que se sentem perdidos nas trevas, Jesus Cristo é a resposta para a sua grande luta existencial com relação à morte eterna, ou vida eterna. Jesus traz salvação para você. E agora ele vai trabalhar essa ideia, mostrando para nós a situação da natureza humana, ou seja, ele se coloca como portador de uma boa notícia para uma humanidade que está vivendo uma situação de depravação total. E aí ele começa a partir do versículo 18 desse texto trabalhar essa questão de que os pagãos também precisam do Evangelho. E se na aula passada nós falamos que cabe a mim e a você uma função evangelística, como Paulo também trabalha com a igreja de Roma, essa função evangelística é para alcançar os pagãos, para revelar aos pagãos as boas novas do Evangelho, que é poder de Deus para a transformação de todo aquele que nele crê. Bem? Até aqui tudo bem, irmãos? Perguntas da aula passada? Algum questionamento que os irmãos têm? Não? Tudo bem? Vamos dar continuidade? Amém, pastor. Então vamos lá. Paulo, no versículo 18 a 33, ele vai tentar responder nós que são levantadas nos versos que vocês lidos semana passada. Mas por que o justo tem que viver pela fé? Essa é uma primeira. E a segunda é, porque uma justiça recebida é o único modo de estarmos em uma situação sem pendências diante de Deus. Isso aí está aí na sua folha. Então são duas questões que do versículo 18 ao capítulo 3, 20, nós vamos tentar responder essas duas perguntas. Paulo começa dizendo uma coisa interessante, né? Ele começa trazendo para nós um tema da ira de Deus. Ele fala no versículo 18: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade de Deus pela justiça. Olha, uma das coisas que nós precisamos entender, que para aqueles que
não entendem, não compreendem, não acreditam nessa questão da ira de Deus, é porque eles também não conseguem acreditar no Evangelho da Graça. E não só não acreditar, mas não acreditando, elimina toda a possibilidade de conhecê-lo. A ira de Deus é justa, porque todo o ser humano, todo indivíduo que não está em Cristo, que não está vivendo o Evangelho de Deus como graça recebida por Deus, ele está debaixo dessa ira de Deus, a qual Paulo revela. Ele vai trabalhar para a gente o que é essa ira e como ela é aplicada na vida da gente. O Timothy Keller, ele trabalha nessa aula, o subtítulo chama Qualidade de Supressão, ou seja, é uma tentativa da negação da verdade. E ele trabalha a seguinte questão: o que é que atrai a ira de Deus? O que atrai de Deus é impiedade e injustiça, segundo o versículo 18. E a impiedade da qual ele cita, ou Paulo cita, ela tem a ver com o direito de Deus, né? Ela fala com essa questão do desprezo pelos direitos de Deus, ou seja, Deus revela a sua graça, se revela a nós, e nós desprezamos isso. Nós desprezamos aquilo que Deus coloca para a minha vida e para a sua vida como meio de bênção, como meio de graça. E a impiedade tem a ver, então isso aí é o ser humano que ele está promovendo a destruição de uma relação vertical entre ele e Deus. Porque todo tipo de impiedade, esse desprezo a Deus, a sua palavra, a sua graça, ela vai eliminar essa relação que nós temos entre homem e Deus. É uma destruição vertical. E à medida que você destrói vertical, você também vai agir destruindo horizontalmente, ou seja, através da injustiça. A injustiça é um desprezo pelo direito dos homens, das pessoas, daqueles a quem nós chamamos de próximo. Por exemplo, os homens, eles têm direito de receber a palavra de Deus que você tem, do amor, da solidariedade. E quando nós não praticamos isso, nós estamos sendo injustos, porque nós recebemos isso de graça e foi confiado a nós a repassar às outras pessoas, e nós não fazemos isso. E eles têm direito a isso. É por isso que Paulo fala que ele é devedor a essas pessoas. Então, também horizontal com pessoas. E nesse sentido, nós vamos cada dia mais vivendo só para nós, olhando só para nossas vidas e vivendo uma vida totalmente como autodependente, ou seja, independente de Deus e das outras pessoas, vivendo para si, de uma forma extremamente narcisista e egoísta. E Paulo vai trabalhar que essas pessoas, elas conhecem Deus, elas têm conhecimento de Deus, elas sabem da existência de um Deus, elas conseguem, no desenvolver da sua vida, entender que existe um poder maior do que ela e que a ela deve adoração, mas numa tentativa de auto-negar, de negar esse Deus, ela vai suprimir essas verdades que estão diante dela. É por isso que Paulo fala que essas pessoas, por mais que tentem ou que trabalhem com a questão da ignorância, elas, no final de tudo, elas acabam revelando que conhecem Deus. Apenas elas começam a exercer o que ele chama de supressão da verdade, negar a verdade. Veja no versículo
versículo 20. Porque os atributos de Deus, os atributos invisíveis de Deus, assim como o seu poder eterno, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Porque é aquela questão de que o que o Paulo está tentando apresentar para nós é um dos temas da teologia que chama graça natural. Esse a graça natural da graça ela está relacionada ao quê? A toda a criação de Deus, que é possível ser contemplada. A terra, os céus, o sol, a lua, as estrelas, o ser humano, os animais, enfim, todo esse ecossistema do qual nós vivemos bem, desfrutamos dele, foi criado por Deus. E falar que essa é uma criação que ela extrapola a condição do homem realizado. Então, se entende que foi um poder maior do que o ser humano, ou seja, de alguém com mais poder. E esse alguém com mais poder só pode ser Deus. Então, de qualquer forma, nós vamos chegar na existência de um Deus, pela graça natural. Paulo fala assim que esses atributos visíveis, é possível você entender que existe um Deus, que criou todas as coisas. Ele está trabalhando bem nessa questão da graça natural. E essas pessoas, tendo conhecido aí no versículo 20, ele fala assim, olha, tendo conhecido a Deus, Deus tem se manifestado entre eles, há uma tentativa de negar este Deus o tempo todo. É assim que a natureza humana vive, o tempo todo tentando negar Deus, tentando, de alguma forma, eliminar do contexto da sua maneira de pensar e agir, a adoração na figura de um Deus, Criador de todas as coisas. Então, quando Paulo, nesse capítulo 18, nesse versículo 18 em diante, ele vai trabalhar essa ideia dessa natureza humana caída, que quando contempla a criação, não pode fugir da realidade da existência de um Deus, mas nega este Deus o tempo todo. E como que se faz? Com o sentimento de adoração que se tem dentro do coração. É simples. Quando você tenta negar Deus, você vai ter que criar um Deus para você adorar. Você, de alguma forma, vai ter que trabalhar e construir um Deus para si. Porque você precisa disso. Porque uma das coisas que você sabe é que você não é autoexistente. Alguém criou você. Você é feito de uma causa maior. E nesse sentido, essa causa maior para você é Deus. Ora, se você não quer acreditar, exige um sentimento de supressão da verdade de que Jeová, Yahvé é o seu Criador, então você vai criar um outro Deus para você. É aí que vem o processo da idolatria. A idolatria, ela é um processo cultural, promovida pelo próprio ser humano. Versículo 21 a 23, a gente vai entender, o texto vai dizer para nós que eles tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus e nem lhe deram graça. Antes eles começaram a construir seus próprios deuses. A partir de, eles chamam aqui de se tornaram nulos nos seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração e cucando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança de imagem de homens corruptível, bem como aves, quadrúpedes e répteis. Ou seja, o homem, na tentativa de eliminar da sua adoração a pessoa de Deus, ele acaba partindo para a idolatria. A idolatria é um processo gerado no coração do homem por ele mesmo. Porque o homem, ele quer o grande pecado do ser humano.
O grande pecado do ser humano é o ato de rebelião contra Deus, ou seja, ele quer ser independente de Deus. Ele não quer que Deus dê direção para a sua vida, que Deus coloque e direcione os seus desejos e sua vontade. O homem quer viver segundo as suas próprias regras, segundo as suas próprias vontades. E quando ele faz isso, ele toma essa decisão, ele rompe com Deus. Porque na nossa relação com Deus, há uma relação de dependência total para com Deus. E se você não é capaz disso, você vai ter que dar um jeito nesse sentimento religioso que está dentro do teu coração. Ou seja, já que esse Deus, Jeová, não vai atender os seus pedidos, você vai construir um que atenda os seus. Você vai usar toda a criação de Deus e vai investir a criação com sentimentos religiosos, vai investir ela com poder, e esse poder no sentido de se tornar para você um ídolo. E esse ídolo é que de alguma forma vai conduzir e vai receber a tua adoração. É isso que o texto que Paulo está tentando nos tornar claro, ou seja, nos dizer, né? Há uma declaração aqui do Timothy Keller que eu acho legal. Ele fala assim que nós somos, falando sobre Paulo, ele diz assim que nós somos projetores de Deus. Nós pegamos o que Deus fez e damos a entender que é obra nossa. Assim que funciona o idólatra. Ele pega a lua, o sol, que foi Deus que criou, e ele toma como seu e investe esses símbolos de sentimentos de adoração, torna o sol, a lua, os seus deuses. E aí exercem a eles uma adoração no sentido de estabelecer uma relação de troca. Porque na idolatria é isso. Você dá alguma coisa para o seu Deus e ele te dá alguma outra coisa. Você faz algum sacrifício para o teu Deus e ele responde a você com alguma outra situação. Essa é a ideia de relacionamento entre o idólatra e o seu Deus. Mas a nossa relação com Deus é diferente. A nossa relação com Deus é de total dependência. Eu nada sou e nada tenho, e tudo que tenho é do Senhor. E é para a glória do Senhor. No versículo... No Salmo 115, versos 2 a 7, o salmista diz assim: porque viram as nações, onde está o teu Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obras das suas mãos. Tem boca e não falam, olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum sai da sua garganta. E os homens buscam forjar através da criação seus deuses. Criam deuses para si, segundo a sua própria imagem e segundo a sua própria semelhança. Tentam encontrar nesses deuses a resposta para os seus mais intensos desejos, para os seus devaneios, as suas loucuras. Né? Há uma tendência deles buscarem para que esses deuses de alguma forma realizem as suas necessidades mais íntimas e pessoais. Então é nisso que Paulo vai, é para esse público que Paulo invoca a igreja no intuito de pregar e propagar esse evangelho que agora tem uma notícia. Só existe um Deus, não existe outro Deus. E que este Deus, o único caminho para esse Deus é Jesus Cristo. Quem está em Cristo tem comunhão e pertence a esse Deus. Até aqui, irmãos, perguntas? Vocês conseguiram entender? O que Paulo coloca do versículo 18 até o versículo 23 é a ideia de
de uma humanidade que ela optou fazer da criação seus deuses e faz uma força imensa para negar a existência de Jeová, ou de Yahvé, como o único Deus. Por quê? Porque na relação com Yahvé é uma relação de entrega total, é uma relação de dependência plena, é uma relação onde não é a minha vontade, mas a vontade de Deus é que importa. Fato de Jesus, lá no monte, onde ele, Pai, se é possível, passa de nesse cálice, mas se não seja feita a tua vontade, não a minha. É uma relação onde a vontade de Deus é suprema, está acima da minha. Mas o ser humano caído, ele vive pelo princípio do prazer, ou seja, ele só faz aquilo que lhe dá prazer, só busca aquilo que lhe dá prazer. Tá bom? Então essa é como Paulo descreve a natureza humana. Aí ele vai dizer assim, fala agora sobre essa ira de Deus manifesta. E é interessante, se você ler o texto todo, olha, versículo 24, Paulo vai falar assim que como que Deus ele revela a sua ira. Deus ele não estende a mão, ele não dá um solavanco na sociedade, não é isso que ele faz. Deus não pega o seu cajado e deita na costa da humanidade, não é isso que Deus faz. Quando Deus vê o homem vivendo na sua idolatria plena, quando vê o homem numa situação totalmente voltada para si, para os seus desejos, e busca fazer dos seus desejos um elemento que afronte a tua face, a face de Deus, ele entrega esse homem, ele entrega a humanidade aos seus próprios prazeres. Porque isso é terrível, né? Deus ele não lança uma palavra de maldição sobre eles, ele não picha uma maldição sobre a humanidade. O que Deus faz é entregar esses homens, a humanidade, à sua própria vontade caída. A palavra NVI, versículo 24, ele diz assim: por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. A NVI traduz os desejos pecaminosos como desejo ardente. O vocábulo epitombia significa desejo excessivo. É um impulso, um desejo que toma conta de tudo e que nos domina. A pior coisa que pode acontecer é que se conceda em excesso que os desejos do nosso coração sejam realizados. O Timothy Keller, ele citando Oscar Wilde, ele diz assim: quando os deuses querem punir a humanidade, eles atendem às orações dos homens. Você veja interessante, né? Se Deus quer punir, ele não tira de você, ele não toma de você, ele atende a tua oração. No sentido, Senhor, me dá o carro, me dá dinheiro, me dá isso, me dá aquilo. É mais ou menos o que acontece com o filho pródigo. Senhor, eu quero minha parte da herança. Toma, filho, vai. Ele entrega, e aquilo pro rapaz foi uma desgraça, uma coisa terrível. Ele perde tudo e vai parar no chiqueiro, uma situação terrível, porque ele foi entregue a ele realizar todos os desejos do coração dele, e a tendência dele foi só afundar. Essa é a ira de Deus, é conceder o que queremos demais, entrega-nos à busca das coisas que colocamos no lugar de Deus. Por exemplo, no Japão se trabalha muito. Quando você coloca o seu trabalho acima de Deus, você está exercendo um processo de idolatria. E quando você recebe o seu dinheiro você tem uma relação com ele que coloca ele acima de Deus. Então você faz do seu dinheiro um processo de idolatria. Isso vai te levando a você viver com base nos seus desejos. E quanto mais você tem, mais você quer. Quanto mais você realiza
realizando em excesso o desejo do teu coração. Você está colocando o seu dinheiro, o seu trabalho, coisas e pessoas acima de Deus no contexto da tua existência. Tudo bem até aqui? Então essa é a ira de Deus. Né? A ira de Deus que Paulo trabalha não é uma maldição, não é lançar o vírus da Covid-19 sobre a população. A ira de Deus, irmãos, porque Deus não vai fazer isso. Eu não acredito num Deus que pune o ser humano de uma maneira trágica, onde em vez de promover a vida, gera a morte. Eu acredito num Deus que ele está mais preocupado em dar vida do que tirar. Eu acredito num Deus que está mais preocupado em abençoar do que amaldiçoar. Eu acredito num Deus que está muito mais pronto a dar do que tirar. Então, o que Paulo está dizendo para a gente que a maneira de Deus manifestar a sua ira, meus irmãos, é fazer a tua vontade. É fazer com que o teu desejo mais íntimo e profano e promíscuo seja realizado. Entrega você aos seus desejos carnais e você se vira com eles. Entenderam? Sim, pastor. Deu para perceber aí que nós temos um Deus? É quando você olha para a pandemia e fala, não, é Deus que está com a mão, irmãos. Pensa nisso. Que a maneira de Deus trabalhar a vida da gente não é lançar um vírus para matar todo mundo. Deus não quer isso. Eu penso, essa é a minha maneira de pensar. Porque a maneira de Deus tratar a gente é entregar a gente à nossa própria vontade. Se você não quer viver na vontade de Deus, viva na sua. Quer dizer, na vontade de Deus eu tenho tudo aquilo que é bom para a minha vida. Eu não sei se você vai ter tudo aquilo que é bom para você quando você decidir viver pela sua própria vontade. A tendência é que não. Perfeito? Só uma pergunta. Você deseja que Deus realize o desejo do teu coração? Livra do Senhor. O pastor, o salário do pecado é a morte. Então, velho. Depende do coração, meu irmão. Se o teu coração estiver no centro do altar de Deus, a tua vontade sempre vai ser a vontade de Deus. Quando Atos fala que Davi tinha um coração segundo o coração de Deus, ele está dizendo que havia no coração de Davi não a sua vontade, mas a vontade de fazer a vontade de Deus. Quando Deus realizar os desejos do meu coração, Ele vai estar realizando a vontade dEle na minha vida, não a minha. Esse é o que importa para nós. Amém? Bom, é interessante esse texto. Pegue o texto aí, 24, olha. No versículo 24, Paulo diz assim: Deus entregou tais homens à imundícia pela suficiência do seu próprio coração, para desonrar o seu próprio corpo entre si. Versículo 26. Por causa disso, os entregou às paixões infames. Versículo 28 diz assim: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental irreprovável. Veja que Deus, pelo menos 3 coisas aqui, demonstram que Deus, a maneira de Deus tratar, não é, queridos, punir, matar ou destruir, mas entregar o indivíduo Deus não vai idólatra, a pessoa que nos fazer, Deus vai entregar aos seus próprios, a sua própria idolatria, a sua própria disposição para a idolatria. Porque no versículo 24 e 25, parece que Deus trabalha esse entregar, está muito relacionado à questão da idolatria. O indivíduo que mergulha no processo idolátrico e vive isso com intensidade e acaba se perdendo. No versículo 26, parece que esse entregar
está relacionado às nossas paixões carnais. A depravação total do ser humano. Onde essa depravação total, ela acaba ofendendo a face de Deus, porque ele fala, olha, as mulheres com mulheres, homens com homens, isso traz a ideia de um processo de depravação, de perversão. Perversão, queridos, ele trabalha a questão de corrupção. O texto indica corrupção e sentido maligno que deve desvirtuar ou mudar o sentido do objeto. Ou seja, a lua e o sol não foram feitos para adoração, foram feitos para iluminar e aquecer. Então, quando desvirtua Fala com ele, pastor, que agora ficou muito longo. e a função do mesmo. E é nisso que a gente começa a perceber que as pessoas, quando querem viver com excesso seus desejos, principalmente na questão sexual, eles começam a viver um processo de perversão. Ou seja, mudar o sentido do objeto e a função do objeto, o intuito de fazer com que isso acabe afrontando a Deus. E aí, o homem com o homem e a mulher com a mulher. Né? Segundo o texto aqui para a gente. Em terceiro, por haver desprezado Deus em termos próprio, a uma disposição mental reprovar, ou seja, uma capacidade de promover conceitos que são reprovados por Deus. Então, todo o processo da idolatria, ela tem um processo de coração, mas também a pessoa ela consegue desenvolver de alguma forma uma defesa cognitiva para apoiar a sua adoração. Ela consegue, através da sua canal, promover teses que venham defender a sua. E aí, Deus está falando, eu entrego você a sua própria ignorância, a sua própria. Faz, pastor. Que a tua mente pode na terra. Ou seja, e a tendência, irmãos, é de que a pessoa acabe se afundando num processo de trevas até ela não consiga sair. Está cortando um pouco, pastor. Tá. Mas deu para entender um pouco aí, irmãos? O que vocês não entenderam aí que ficou a desejar? Agora travou bastante no final, né? É que no final agora está travando um pouco, pastor. Tá. Eu acho que Eu vou falar de novo. O que eu quis dizer é que no versículo 24, 26 e 28, Deus está dizendo assim: eu vou entregar vocês a uma condição espiritual de idolatria plena, ou seja, vocês vão se afundar no processo da idolatria. Deus vai entregar os seus desejos idolátricos. Deus vai, no versículo 26, ele diz que vai entregar você os seus desejos sexuais, ou seja, as suas consciências, que de alguma forma vão levar você a querer viver com intensidade a questão sexual de uma forma extravagante. E aí você vai perverter tudo aquilo que você chama trabalha uma sexualidade saudável. E por último, ele trabalha que você vai ser entregado aos seus próprios, a uma mente
uma disposição mental reprovável. Né? O nosso caráter, ele normalmente, ele é forjado, transformado. A nossa é forjada à medida que nós conseguimos entender, compreender sobre as questões, os conceitos morais da região que nós vivemos. E esses conceitos morais são definidos por nós como padrão moral de vida, aceito pela sociedade. O que Deus está dizendo é que eles vão ser entregues a um padrão moral reprovável pela sociedade. E aí vai descrever o caráter deles, por exemplo, olha, cheios de imundícia, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicidas, contendas, donos de malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição moral, sem misericórdia. Entendeu? Perceba que o caráter desses homens vão ser definido pela sua capacidade mental reprovável. Essa condição mental que vai constituir conceitos para a vida e tornar a moral deles, sua condição moral, pertinente a esses adjetivos aqui que Paulo coloca. Então percebam que o que Paulo está tentando dizer é que para essa humanidade caída, o Evangelho de Deus é necessário. O Evangelho transforma toda essa condição do homem espiritual, emocional e social. O Evangelho ele tem uma função de nos tornar semelhante ao padrão moral do Cristo Redentor. Então, para que a gente possa entender o que Paulo vai vir no capítulo 2, o que ele está descrevendo é a condição humana, pagã, e que precisa necessariamente do Evangelho. O Evangelho tem essa função transformadora. Por isso, no versículo 16, ele vai indicar que esse Evangelho é o poder de Deus para mudar esse tipo de pessoa, para transformar essas pessoas em homens chamados por Deus, santos de Deus e abençoados por Deus. Amém? Amém. As nossas perguntas para reflexão é a seguinte: você tem fragmentos dessa atitude em sua vida? Você tenta negar a verdade de Deus em algum aspecto da sua vida? Como você pretende dar glória a Deus nessa semana que está começando? Essas são as perguntas a você responder durante a semana.